Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar da MyPartner. O meu nome é Cristiana Ribeiro e sou consultora de aplicações. Hoje vou mostrar-vos o Portal de Empregado, uma ferramenta dinamizadora para o Departamento de Recursos Humanos. Pedia que todas as questões fossem colocadas na caixa de mensagens ou então aguardem pelo espaço aberto para questões no final da sessão. Avancemos então com a nossa apresentação do Portal de Empregado. O Portal de Empregado potencia o self-service, incluindo o funcionário em vários processos de recursos humanos, descentralizando as tarefas efetuadas pelo Departamento Administrativo. É uma solução que permite várias empresas no mesmo portal, assim como a integração do relógio de ponto, de forma a integrar todas as assiduidades e trabalhos suplementares que o relógio de ponto nos envia, de forma a que o funcionário consiga justificar as suas faltas, assim como o trabalho suplementar do mesmo. É uma funcionalidade multi-idioma, simples e fácil de usar e intuitiva para o utilizador. É também uma funcionalidade que se encontra disponível em qualquer portátil, tablet ou telemóvel, dado que é acessível através de um browser de internet. Efetuando o respectivo login, o funcionário entrará na sua página, no seu dashboard de funcionário e consegue consultá-lo em qualquer sítio, desde que tenha um dispositivo e internet. O portal de empregado tem diversos módulos. Temos o módulo base, que se trata dos dados de cadastro, onde conseguimos fazer a consulta e edição da nossa própria ficha, assim como consultar recibos de vencimento e declarações individual de rendimentos e também solicitar algum tipo de documento específico ao Departamento de Recursos Humanos. O módulo de assiduidades, conseguimos fazer a integração do relógio de ponto e o funcionário criar ou justificar essas mesmas assiduidades, quer sejam faltas, quer sejam a trabalho suplementar. Neste módulo de assiduidade temos também o plano de férias, em que, sendo sincronizados os dias de férias a que o funcionário tem direito, o mesmo poderá efetuar a sua marcação diretamente na aplicação para posteriormente serem aprovados pela sua chefia. Temos também o módulo de despesas, em que o funcionário consegue inserir uma despesa de deslocação, de refeição, devidamente comprovada com o anexo da fatura, para a aprovação da sua chefia e, posteriormente, processamento a nível dos recursos humanos para pagamento com o recibo de vencimento. Temos também o módulo de avaliação de desempenho, onde conseguimos definir os nossos próprios questionários, a nossa matriz de competências e seguir todo o workflow de validação, que também é definido de acordo com o cliente, conseguindo no final gerar uma avaliação de acordo com diversas ponderações para pagamento de prémios, por exemplo. No módulo de formação, conseguimos fazer a gestão de todo o nosso plano anual de formação, assim como criar um processo de recolha de necessidades diretamente com o funcionário e com a sua chefia, de forma a planear a formação do ano seguinte. Ao criar as formações e as diversas ações de formação para o nosso plano, somos obrigados a preencher a informação obrigatória do relatório único, de forma a ficarmos com a informação toda disponível para a emissão do anexo C do relatório único. Temos também o módulo de recrutamento, onde conseguimos efetuar a gestão das vagas, criar uma vaga, gerir as entrevistas, adicionar candidatos, ter uma overview do processo de forma a percebermos que funcionários estão na primeira entrevista, quais é que estão na segunda, qual o feedback de quem está a entrevistar, e temos também a interligação direta com o site corporativo de forma a criar e a disponibilizar essa mesma vaga no site. Termino assim aqui a apresentação e avançaremos então para a demonstração da aplicação em si.
Avançamos então para a demonstração do portal empregado, acedendo ao site previamente configurado e é-nos apresentada a página de login. Durante esta demonstração, iremos efetuar o login com 3 perfis diferentes, o funcionário, a chefia e os recursos humanos. Iremos iniciar a demonstração com o funcionário. Vamos então aqui aceder. É-nos apresentado o dashboard principal, em que do lado esquerdo temos a informação do funcionário, como a fotografia, o número de telefone e os seus responsáveis, a sua chefia. Do lado direito temos as tarefas pendentes, que é algum tipo de informação de acordo com os módulos existentes, por exemplo, o módulo de dado de cadastro, dizer que os dados estão rejeitados, assiduidades, formação e avaliação de desempenho. Aqui no lado central, temos então o nosso plano de formação. À medida que este funcionário é associado e inscrito nas formações, as mesmas irão aparecer aqui para visualização. Começando com o primeiro módulo, o módulo base, o módulo de cadastro, o colaborador consegue aceder à sua ficha de empregado diretamente aqui no portal e consegue visualizar toda a sua informação. Dados pessoais, identificação, o banco onde é feito o pagamento, dados de contacto, dados fiscais, dados familiares, consentimento GDPR, pronto, neste momento aplica-se, dados organizacionais, os documentos onde irão ficar anexados recibos e declarações individual de rendimentos, a estrutura organizacional e solicitações de RH que conseguimos efetuar diretamente ao Departamento de Recursos Humanos. Imaginem que eu preciso de uma declaração específica de efetividade, um contrato, algum tipo de documento e eu consigo efetuar diretamente uma solicitação aqui diretamente aos recursos humanos, por exemplo, aqui posso pedir, por exemplo, um recibo antigo que ainda não esteja no portal, que não esteja disponível no portal, e posso pedir o recibo de maio de 2020 e faço então aqui criar e esta notificação será enviada para os recursos humanos que me irão responder exatamente pela mesma via. Okay? Eu irei receber uma notificação assim que os recursos humanos me responderem e posso vir cá e ver lido aqui, por exemplo, vamos ver uma antiga que esteja aqui criada e conseguimos ver então que me responderam dos recursos humanos com o documento que eu necessitava. A nível dos dados de cadastro, o funcionário poderá alterar determinados campos que são à partida configuráveis da sua ficha de funcionário. Por exemplo, vamos imaginar aqui que o Manuel teve mais um filho e temos que acrescentar então aqui número de dependentes 3. O funcionário clica então em editar, é aberta a ficha em modo edição e alteramos então aqui para 3. Neste momento, como a minha configuração me obriga a ter um comprovativo, sou obrigada aqui a anexar um ficheiro. Só aqui anexar um comprovativo e fazemos submeter. A partir do momento em que isto está submetido, é apresentada uma notificação aos recursos humanos que devem validar o mesmo e se pretendem ou não que isto passe para o NAV-HR ou o processamento do mês. Ainda nos dados de cadastro, conseguimos verificar todas as alterações em histórico que já foram efetuadas na minha ficha e qual o estado da mesma. A partir do momento em que faço uma alteração à minha ficha de funcionário, a opção de editar deixa de estar disponível, dado que só ficará novamente disponível a partir do momento em que os recursos humanos aprovem ou rejeitem a minha última alteração. A nível do módulo de despesas, conseguimos aqui associar as despesas para reembolso, criando um novo documento e associando o seu anexo. Vamos aqui consultar, por exemplo, uma despesa colocada pelo Manuel, em que temos então uma refeição com o cliente no valor de 70 euros. Associado aqui também a fatura do almoço para posterior reembolso e esta despesa
vai seguir um determinado workflow, neste caso passará primeiro pela chefia, para uma aprovação do segundo nível e em terceiro irá ser apresentado aos recursos humanos para processamento. Conseguimos visualizar aqui também o histórico de alterações do estado desta despesa. Outro módulo existente no portal é o módulo de assiduidades, onde nos permite registar ausências e trabalho suplementar. Neste caso, podemos ter duas opções, ou a informação vem diretamente do relógio de ponto para o portal e o funcionário terá que vir aqui justificar essa mesma falta. Imaginem uma baixa, o funcionário consegue visualizar aqui que teve uma baixa em setembro e consegue associar nesta mesma linha o comprovativo de baixa. Temos outra opção, que é o funcionário efetivamente criar aqui novos registros, sabendo que vai a uma consulta médica, ou então justificar que esteve de baixa a semana passada e conseguimos então criar aqui novos registros que vão diretamente para a chefia aprovar, a chefia aprova e irá para os recursos humanos para processamento e será sincronizado, neste caso, para o processamento mensal. Estes workflows são configurados, ou seja, pode não passar pela chefia e ir diretamente aos recursos humanos. Todos os workflows do portal de empregado são configuráveis. A nível do trabalho suplementar, funciona exatamente da mesma forma. Irá aqui ser apresentado todo o trabalho suplementar que veio do relógio de ponto ou então que o funcionário estará aqui a introduzir. Ainda no módulo de assiduidades, temos então aqui as férias, em que conseguimos consultar o nosso plano de férias para os diferentes anos. Neste caso, estamos no plano de 2020, em que temos direito a 22 dias de férias. De acordo com a legenda, nós temos já alguns dias que estão efetivamente confirmados e alguns por submeter. Neste caso, vamos, por exemplo, alterar aqui alguns dias e vamos tirar aqui os 21, 22, 23 e colocamos 28, 29 e 30. A partir do momento em que eu altero o meu plano de férias, faço guardar ou submeter. Neste caso, vou submeter para a minha chefia aprovar. Vou então submeter. O estado passa para submetido e indicamos aqui com a cor verde os dias que foram submetidos para aprovação. Como funcionário, eu consigo também ver todo o histórico de alterações que fiz a nível do meu plano de férias, assim como consultar o plano de férias de todo o meu departamento. Neste caso, seleciono o departamento em causa e filtro para todos os funcionários da minha equipa. E é-me apresentado então o plano de férias com as diferentes cores da minha equipa. Vamos agora efetuar o login com a chefia, para conseguirmos ter outra perspectiva do portal de empregado. Neste caso temos então a nossa chefia com basicamente o dashboard é muito similar, com a informação aqui do lado esquerdo, acrescentando aqui os subordinados diretos, ou seja, a sua equipa. Na parte central temos também a parte da formação e do lado direito as tarefas pendentes que devem ser efetuadas. Sendo chefia, temos então aqui algumas tarefas que necessitam de atenção, como o plano de férias do Manuel que vimos anteriormente. Se clicarmos aqui, então, é-nos levado diretamente para as nossas tarefas. Neste caso, o que é que nos vai aparecer? Temos aqui alguns dias que precisam de ser confirmados. Neste caso, de acordo com a legenda, temos então aqui estes dias que foram removidos e foram acrescentados aqui estes novos, de acordo com a nossa legenda. Para facilitar a visualização, podemos ter uma visualização de equipa ou então apenas, neste caso, vamos colocar só o Manuel para validarmos diretamente o seu plano de férias. Verificamos então que removeu estes dias e colocou estes. Se estiver tudo de acordo, podemos então aprovar. A chefia tem a hipótese também de rejeitar
este plano de férias e efetuar determinadas sugestões para dias de férias. Vamos então aqui aprovar e o plano de férias do Manuel está então aprovado e confirmado. Para os restantes módulos de formação, avaliação de desempenho e recrutamento, vamos efetuar o login com o utilizador de recursos humanos, pois tem acesso a todas as configurações e uma visualização mais global dos processos. Então, entrar aqui como recursos humanos. O dashboard de recursos humanos é mais completo, porque tem algumas informações relativas aos colaboradores, número de empregados ao longo dos meses, entradas e saídas, qual o nível etário, aqui algumas médias e número de colaboradores ativos. E de resto será sempre similar ao dos funcionários, em que temos o dashboard deste lado, do lado esquerdo, com a informação do funcionário, do lado direito as tarefas pendentes e no centro também o nosso plano de formação. Nos recursos humanos temos uma opção de visualizar também o portal de acordo com um dos funcionários, ou seja, eu como recursos humanos consigo selecionar, por exemplo, aqui o Manuel e consigo ver exatamente o que o Manuel vê quando entra no dashboard. Okay? Se queremos verificar se a informação está toda correta, conseguimos entrar no portal de acordo com o funcionário pretendido. Vou agora só remover então aqui o Manuel e voltamos então aqui aos nossos módulos. Vamos iniciar com o módulo de formação. Neste caso, para efeitos de demonstração, apenas vou mostrar-vos um já existente e não vou fazer a criação de um plano de formação. Vamos selecionar então aqui o plano de formação de 2021, abrindo o dashboard e então é-nos apresentado algumas estatísticas sobre o nosso plano de formação. A nível de tabulador geral, alguma informação sobre o respectivo código que depois passará, neste caso, para o NavHR, para processamento. A que empresas é que será aplicado este plano de formação? Se tivermos um portal que seja multi-empresas, conseguimos aplicar o mesmo plano de formação às diferentes empresas, criando apenas uma vez o plano de formação. A nível dos templates, temos então a avaliação da eficácia e a avaliação da ação de formação. Neste caso, temos estes dois questionários por defeito, mas podemos acrescentar. O levantamento de necessidades que foi efetuado relativamente ao plano de formação. Temos aqui, por exemplo, o que foi sugerido pelos funcionários. As ações de formação que estão neste momento já criadas e associadas ao plano de formação de 2021. Temos também o controle de despesas e aqui os questionários que estão a ser criados para os respectivos funcionários. Por exemplo, podemos entrar aqui numa ação de formação que esteja planeada. Vamos entrar, por exemplo, aqui. E da mesma forma como no plano, temos também vários tabuladores apresentados para a ação de formação. Aqui a informação geral da ação de formação, o respectivo dashboard, também com alguma informação estatística, as empresas onde vamos aplicar esta ação de formação, assim como os respectivos códigos para a entrega do relatório único. Dentro da ação de formação, podemos ter diferentes módulos. Indicamos também a sala onde vai ser efetuada a formação, quais os formadores, ou o formador, os formandos que estão neste momento inscritos ou então que vamos podendo ir adicionando e os próprios funcionários podem também inscrever-se nestas formações, os horários de quando vão ocorrer estas formações, as respectivas presenças, os questionários que vão ser criados e que têm que ser respondidos pelos funcionários. Neste caso, nós vamos criar os questionários da avaliação da ação de formação e a avaliação de eficácia e, quando são gerados estes questionários, os funcionários são notificados para responderem aos mesmos.
Despesas, as despesas que os funcionários associaram a esta ação de formação. No módulo de formação, conseguimos também criar cursos, configurar diferentes inquéritos e criar também processos de levantamento de necessidades de formação para planeamento do ano seguinte. Para a avaliação de desempenho, vamos também consultar um processo já criado, ok? Vamos selecionar então aqui, por exemplo, o de 2017 e somos levados então aqui para o nosso dashboard, em que no total temos 27 inquéritos gerados, temos aqui algumas estatísticas relativamente às questões e aos comportamentos dos funcionários. E da mesma forma temos os nossos diversos tabuladores a serem configurados. No tabulador geral temos então alguma informação inicial, temos também aqui a informação genérica do processo. A que empresas é que vamos aplicar este processo de avaliação? Da mesma forma que na formação conseguimos aplicar a diferentes empresas do portal, aqui na avaliação de desempenho também. Quais os departamentos? Todos os departamentos que pretendemos que faça parte deste processo de avaliação, iremos adicioná-los aqui. Podemos excluir alguns funcionários deste processo e associá-los a outro. A escala de competências, ou seja, a nossa escala de avaliação, neste caso, por defeito, temos aqui comportamento muito abaixo do esperado, cumpre parcialmente, de acordo com o esperado, e supera o esperado. Isto, basicamente, são as respostas que podemos selecionar nos nossos inquéritos. A nossa matriz de ponderações, ou seja, nós conseguimos efetuar uma avaliação de desempenho por grupo funcional, assim como as diferentes competências e objetivos dos mesmos, com diferentes ponderações. Nós podemos configurar e alterar aqui, por exemplo, as ponderações de cada um dos grupos. A nível das etapas da avaliação de desempenho, temos então aqui uma recolha de objetivos e atividades, passando para uma autoavaliação, posteriormente a avaliação de chefia e no final fazemos uma avaliação final e uma entrevista com o funcionário. No tabulador de templates, iremos associar quais os templates que vamos utilizar para gerar os inquéritos aos quais os funcionários terão que responder, assim como às suas chefias, e vemos então aqui os nossos questionários. Eu vou, por exemplo, abrir aqui um do programador da IT e aqui temos então qual será o questionário de autoavaliação que o programador da IT terá que responder. Okay? Isto é configurável de acordo com as necessidades de cada cliente. Os inquéritos. Neste caso, os inquéritos serão gerados de acordo com os templates que colocamos aqui atrás. Okay? Eu vou selecionar então aqui a minha empresa e o colaborador Manuel, de forma a conseguirmos visualizar todo o seu processo de avaliação. E temos então aqui os nossos inquéritos gerados para o Manuel. Temos a autoavaliação, depois a avaliação da chefia, a avaliação final. E, por exemplo, uma diferença aqui na avaliação final é que conseguimos comparar as respostas entre o colaborador na sua autoavaliação e as respostas da chefia. Então, temos aqui competências transversais, aqui na parte do enquadramento temos aquele texto inicial que verificamos no processo de avaliação e, posteriormente, temos então o nosso inquérito. E aqui temos as nossas perguntas e as nossas respostas de acordo com o colaborador e responsável, conseguindo comparar as respostas de cada um. Depois, avançando de tabulador em tabulador, vamos acompanhando todas as questões que já tínhamos criado no nosso template, plano de desenvolvimento, os objetivos individuais, algumas atividades. Volto a indicar que todo este template é configurável de acordo com o pretendido com o do cliente.
as necessidades de formação, neste caso, durante a avaliação de desempenho, podemos também efetuar aqui o levantamento das necessidades de formação para o próximo ano e outras informações para terminar o inquérito. Vamos voltar então aqui atrás. Temos os nossos inquéritos. Conseguimos visualizar também todos os colaboradores que estão neste momento inseridos neste processo de avaliação e em que ponto é que se encontram os inquéritos que estão associados aos mesmos. Terminando o processo de avaliação, conseguimos então gerar, de acordo com as nossas ponderações, um prémio, no caso de ser aplicado, de modo a ser processado com o processamento mensal. Avançamos então para o último módulo que temos aqui para apresentar, que será o módulo de recrutamento. Neste módulo, o que é que nós conseguimos fazer? Conseguimos criar as vagas de emprego que temos na nossa empresa e conseguimos publicá-la no nosso site corporativo. A partir do momento em que temos as vagas criadas, conseguimos efetuar a gestão diretamente a partir aqui do portal. Nós conseguimos então consultar, por exemplo, esta vaga de formadores internos, em que verificamos que recebemos 5 candidaturas. Temos aqui o estado de cada uma das candidaturas e o top 5 dos candidatos que temos neste momento. No tabulador geral, apresenta-nos então uma descrição geral da vaga em si. Temos os candidatos que já se candidataram a esta vaga. Pode ser pelo site corporativo ou então de introdução manual diretamente aqui no portal. Configurador, ou seja, que etapas, da mesma forma como tínhamos na avaliação de desempenho, quais as etapas que vamos ter que seguir nesta análise desta vaga. Neste caso será então só necessária a entrevista ao candidato. Quais as competências necessárias para esta vaga? Conseguimos editar aqui as competências. Quais os requisitos? E conseguimos visualizar então, ter uma pré-visualização da vaga em si, aqui diretamente no portal. Esta vaga pode ser sincronizada para o site corporativo da empresa. Dentro ainda da nossa vaga, conseguimos consultar em que estado é que estão os nossos candidatos e as respectivas fichas. Neste caso, por exemplo, vamos consultar aqui a ficha do Miguel e temos então aqui alguma informação sobre o candidato, como o seu CV, alguns comentários de quem já o entrevistou, que poderá deixar aqui para outras vagas, se cumpre ou não os requisitos, se tem as competências para as quais se está a candidatar e em que fase neste momento se encontra. Ou seja, conseguimos ver que a entrevista já foi efetuada, está finalizada, foi feita pela Eduarda e temos aqui o comentário da Eduarda. A nível de agendamentos, conseguimos então consultar também as entrevistas que foram agendadas para este candidato. Sempre que é gerada um agendamento, neste caso o candidato será notificado via e-mail a indicar que tem uma entrevista marcada para o dia X com esta colega. A nível do módulo de recrutamento, conseguimos ficar com uma bolsa de candidatos, em que todos os candidatos que sejam inseridos aqui no portal irão aqui aparecer e conseguimos visualizar a que vagas é que os mesmos se candidataram. E conseguimos consultar todos os processos que neste momento estão em aberto no portal. Voltando ao nosso dashboard inicial de colaborador e em forma de resumo, no módulo de colaborador conseguimos consultar e editar a nossa ficha de funcionário, conseguimos consultar também o histórico de todas as alterações efetuadas,
No módulo de despesas, conseguimos inserir despesas para reembolso para processamento. Módulo de assiduidades, conseguimos justificar ausências e trabalho suplementar que venham do relógio de ponto, ou então criar e justificar as ausências e trabalho suplementar inseridas manualmente no portal. Temos também aqui o módulo de férias, em que conseguimos editar o nosso plano de férias e submeter, assim como a nossa chefia o consegue aprovar ou rejeitar, e a partir do momento em que os mesmos são confirmados, passarão para o processamento mensal do lado do NavHR. Desenvolvimento pessoal. Temos então dois módulos distintos, o módulo de formação, onde conseguimos criar ações de formação, cursos e gerir o nosso plano de formação ao longo do tempo. Na avaliação de desempenho, conseguimos criar o processo de avaliação, podemos ter diferentes processos de avaliação para diferentes departamentos, conseguimos gerir os nossos inquéritos e configurar os mesmos, de forma a ter diferentes inquéritos para diferentes departamentos e funções. E, finalmente, no módulo de recrutamento, conseguimos criar as vagas, conseguimos criar uma bolsa de candidatos e efetuar a gestão de todo o processo de entrevistas. E assim chegamos ao fim deste webinar. Podem colocar as vossas questões, mas antes recomendo que estejam atentos às nossas redes sociais e que se inscrevam nos próximos eventos no nosso site, na secção de eventos. Avançamos assim para as questões. Estejam à vontade, coloquem as vossas questões na caixa de mensagens para respondermos. Obrigada.